dia, senhoras e senhores, e respeitadíssimo público! Eita coisa boa! Dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores. Para mim é uma honra, um enorme prazer estar aí do seu ladinho. Cola aí em fila e ritmo. Vamos que vamos entreter. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo. Vamos que vamos entreter sobre uma temática bastante interessante, sobre o direito administrativo, sobre desapropriação. Esse tema, desapropriação. Nobres senhores, bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Levanta na poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos somar, multiplicar e acrescentar. Vamos, levanta na poltrona, seu folgado. Vamos que vamos agora abraçar essa causa. Recebe aí o meu carinho, a minha força. Recebe aí a minha visita. Vamos que vamos, nobres senhores. O direito de propriedade é uma garantia constitucional que assegura ao seu detentor todas as prerrogativas de usar, de fruir, de dispor e reaver a coisa de modo absoluto, exclusivo e perpétuo, conforme os incisos 22 e 23 do artigo 5º da nossa Mãe Constitucional. Escute essa canção de niná. É amamentar este filho. Exatamente, a Mãe Constitucional. Em seguidos, pelo artigo 1231 do Código Civil de 2002. A propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário. O caráter exclusivo do direito de propriedade demonstra sua oponibilidade erga omnes. Assim, o direito de propriedade pode ser, livremente exercido pelo particular, sem oposição de terceiros, ensejando que a obrigação a toda a sociedade de respeitar o que é sua utilização. Tão somente que o proprietário ou alguém agindo em seu nome e com sua autorização poderá exercer de forma plena as faculdades inerentes ao domínio. Por seu turno, o caráter absoluto reposa o que na possibilidade de utilização do bem objeto do direito da forma que melhor lhe aprouver. Ou seja, o proprietário do bem terá ampla liberdade de utilização desse bem, desde que não cause o que prejuízo a terceiros ou viole direitos e garantias dos demais. Ademais, o caráter de perpetuidade decorre do fato de que o exercício desse direito não se dá com prazo definido, devendo a qualidade de propriedade durar até que haja o que a transparência, a outra, morte, causa por ato intervivos. Nesse sentido, pode-se definir que o direito é imprescritível, não se perdendo pelo não exercício. Entre esses fundamentos, temos a intervenção na propriedade decorre do poder de polícia, de forma a restringir o direito da propriedade sendo exercido pela administração pública, quando na sua atuação ou na sua função administrativa, limitando o exercício de direitos individuais, bem como o uso, gozo e disposição da propriedade na busca do interesse da coletividade, em concordância com o expresso no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Frisa-se que este tipo de intervenção do Estado no direito de propriedade também, decorre do princípio basilar da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e pode ocorrer nos casos de prática de ilegalidade no exercício do domínio. Dessa forma, o artigo 5º da nossa Mãe Constitucional
estabelece que haverá o que desapropriação de bens, porém em razão de utilidade ou necessidade pública, ou mesmo por motivo de interesse social, desde que mediante o pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro, bem como haverá requisição administrativa em casos de iminente perigo público, assegurado que ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Já o artigo 182 da Constituição informa que a desapropriação especial urbana será cabível quando um determinado imóvel urbano não cumprir a função social da propriedade, definida no plano diretor da cidade, enquanto que o artigo 184 preconiza que a desapropriação especial rural ocorrerá desde que seja demonstrado o descumprimento da função social da propriedade pelo particular. Por fim, o 243 prevê a possibilidade de expropriação de bens imóveis utilizados na plantação de psicotrópicos, ou seja, ou para a exploração de trabalho escravo, assim como de bens móveis utilizados para o tráfico de drogas entorpecentes. Temos essas duas hipóteses no caso que vai acontecer expropriação sem direito a qualquer tipo de indenização. É quando há o plantio de drogas ou plantação psicotrópicas, ou no caso, por exemplo, de trabalho escravo análogos regidos por fazendeiros. Entretanto, essa modalidade de intervenção à doutrina costuma definir a existência de intervenção no Estado na propriedade privada, a saber, temos a intervenção supletiva. O Estado transfere para si a propriedade de terceiro, suprimindo que o direito de propriedade anteriormente existente. O direito de propriedade do particular é suprimido em face da necessidade pública, podendo se dar mediante indenização ou excepcionalmente, sem qualquer espécie de pagamento tradicionalmente. Se define o que é a desapropriação como a única forma de intervenção supletiva da propriedade regulada pelo ordenamento jurídico. A intervenção restritiva, o Estado impõe restrições e condicionamento ao uso da propriedade pelo terceiro, sem contudo lhe retirar o direito de propriedade. Nesses casos, não obstante, o particular conserve o seu direito de propriedade, não poderá mais exercê-lo em sua plenitude, ficando a utilização do bem sujeita às limitações impostas pelo Estado, de forma a garantir a satisfação das necessidades coletivas. Entretanto, senhores, nesse namoro, noivado e casamento, vamos agora ao recreio. Desapropriação, aspectos gerais. A desapropriação ocorre quando determinado ente público determina a retirada de bem privado de seus proprietários, para que esse faça parte do patrimônio público, sempre embasado nas necessidades coletivas, mediante o pagamento de indenização prévia definida de forma justa ao proprietário. Pensa numa coisa: desapropriação é a mesma coisa que separação. Você entra em trauma. Entretanto, trata-se esta modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada de uma situação excepcional que é também uma forma originária de aquisição da propriedade. No que concerne ao caso do pagamento, eu diria da indenização a particular, não proprietário, esse fato não enseja em nulidade, podendo o proprietário requerer o pagamento da mesma forma, sem o retorno do bem ao seu domínio. Ademais, qualquer direito real que recaia sobre o bem fica subrogado no valor da indenização. Poderá o que recair sobre todos os bens de valor econômico, sejam eles móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos, privados e até mesmo públicos, conforme a dicção do artigo 2º e no parágrafo 2º, seja do Decreto-Lei 3.365 de 41. É possível ainda a desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo, somente quando de sua utilização resultar prejuízo patrimonial do proprietário do solo, bem como o direito de critérios e ações referentes à cota da sociedade
em pessoas jurídicas. Ademais, pode ser objeto de desapropriação os direitos reais em que se admite a desapropriação do domínio útil enfiteuse, do mesmo modo que os bens das empresas públicas e sociedade e economia mistas, que não ostentem o que é a qualidade de bens públicos. A doutrina aponta algumas vedações ao poder de desapropriar, definindo que a possibilidade de aquisição da propriedade coercitiva pelo poder público deve respeitar alguns limites, não sendo admitida em face de alguns direitos e bens. Dessa forma, não é possível a desapropriação de direitos personalíssimos, tais como a honra, a intimidade, a liberdade. Do mesmo modo que não é suscetível de desapropriação a moeda corrente no país, ainda não se admite a desapropriação de pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, tais como as margens dos rios navegáveis são domínio público, insuscetíveis de desapropriação, e por isso mesmo excluídas de indenização, também não são desapropriáveis, em consonância com a súmula 479 do Supremo Tribunal Federal. Para que haja a desapropriação, seja executado de forma legítima, se faz necessária a presença de dois pressupostos cumulativos, quais sejam o interesse público que pode se manifestar por meio de demonstração de utilidade ou necessidade pública, e ainda em razão de interesse social, e o pagamento da indenização pelo ente estatal que deve, como regra, ser prévia à emissão da posse justa e em dinheiro. É importante frisar que a utilidade pública é a situação em que o ente público terá necessidade de utilizar o bem diretamente nas situações não exaustivas elencadas pelo artigo 5º do Decreto 3.665 de 41, enquanto que as necessidades públicas se verificam nas mesmas situações não exaustivas do supracitado artigo, mas nas hipóteses em que se pode imaginar uma situação de utilidade acrescida da urgência na solução do problema. Doravante, vamos agora ao namoro. Não esqueça do compromisso de hoje. Já o interesse social é o pressuposto que visa reduzir as desigualdades sociais e conferir ao que uma destinação social ao bem expropriado na forma descrita no parágrafo 2º da Lei 4.132 de 62. Por fim, o pagamento de indenização, como regra, deve ser justo em dinheiro e prévio à emissão da posse, salvo as exceções trazidas pela própria Constituição, no artigo 5º, inciso 24. A desapropriação comum depende da existência de uma situação de utilidade ou necessidade pública, ou ainda da demonstração de uma hipótese de interesse social em consonância com o inciso 24 do artigo 5º, e deve ser precedida de pagamento de valor indenizatório prévio, justo e em dinheiro. É importante saber que esse pagamento é aquele que compreende valores de mercado, danos emergentes e lucros cessantes com correção monetária. A desapropriação se der através de via judicial. A esse pagamento indenizatório será acrescidos os honorários advocatícios e, quando couber, juros moratórios e compensatórios. A indenização justa, ainda é importante informar que somente serão indenizados as melhorias feitas até a data da declaração da utilidade pública ou interesse social, com exceção das benfeitorias úteis e necessárias, paga ainda que executada após esta data. No outro giro, o Supremo Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, em caso de divergência entre a área registrada e a área do imóvel, a indenização será calculada somente sobre o espaço constante no registro. Os danos extraordinários causados em decorrência da desapropriação também poderão ser indenizados no curso do mesmo processo em decorrência da responsabilidade civil do Estado. Entretanto, a desapropriação especial urbana, inicialmente, podemos dizer que deverá atender às exigências definidas no plano diretor da cidade,
de forma que atender à sua função social. A esta função tem que ter todos os seus mecanismos em ação. Nesse sentido, o atendimento da função social deve se dar assegurando que o entendimento das necessidades dos cidadãos, quanto à qualidade de vida, à justiça social, ao desenvolvimento das atividades econômicas. A Constituição, no artigo 182, nesse sentido, dispõe que a política de desenvolvimento urbano é executada pelo poder público municipal conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Tem por objeto ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. O que é o plano diretor? É mandar um beijo. Deve conter o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Tem de ser aprovado por lei municipal com revisão ao menos a cada 10 anos, sendo que em seu processo de elaboração deve ter garantido a promoção de audiências públicas e debates, bem como o respeito à publicidade e o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidas. O que acontece nesse plano diretor? Esse rala e rola é obrigatório para todas as cidades que possuam mais de 20 mil habitantes, bem como nas cidades que sejam integrantes de regiões metropolitanas. São aquelas regiões, naquele condomínio de cidades ou de municípios que vão anexando ou aglomerando esse urbano. Da mesma forma que nas áreas de especial interesse turístico e nos municípios inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental, de âmbito regional ou nacional e nas cidades incluídas no Cadastro Nacional de Municípios, com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatados. Entretanto, a desapropriação especial ocorrerá nos casos em que não for cumprida a função social. Quando a coisa não tem função social, é quando não tem função social da propriedade prevista no citado plano diretor da cidade, após o que é a imposição gradativa e sucessivas de determinações restritivas. São elas o que? O parcelamento ou edificação compulsória, sendo que a notificação deverá ser averbada no cartório de registro de imóveis e realização por funcionário do órgão competente do poder público municipal ao proprietário do imóvel, ou no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração, e por edital, somente quando for frustrada por 3 vezes a tentativa de notificação pessoal. Nesse caso, o proprietário deverá efetivar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória do terreno. Essa notificação, o proprietário terá 1 ano para apresentar o projeto protocolado no órgão competente e contados da apresentação do projeto até 2 anos para começar as obras do empreendimento com vista a conferir função social à propriedade. Esses prazos serão interrompidos em caso de transmissão do imóvel por ato intervivo ou causas mortes, sendo que o novo proprietário se subroga em todas as obrigações definidas no ato administrativo. Nada de cambalacho. Então, não sendo suficiente a medida anterior para garantir a função social da propriedade, o poder municipal poderá determinar o que é a aplicação de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos, limitada a 15%. Trata-se, de esta sanção imposta pelo poder público em razão da inércia em face da notificação. Entretanto, a propriedade rural tem seus critérios de utilização
definido pelo Estatuto da Terra, a Lei 4.504 de 64, ao qual regula os direitos e obrigações concernentes aos bens rurais, para fins de execução da reforma agrária e promoção da política pública. Não é como sair como o MST, bombando e atirando e armando em cima de fazendeiros. Não é dessa forma. Mas essa supracitada legislação informa que, caso o proprietário não cumpra a função social do imóvel rural, compete à União desapropriar, através de um decreto que declare o interesse social para fins da reforma agrária, o referido imóvel mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei. A propriedade da terra desempenhada integralmente a sua função social, quando simultaneamente favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias, mantém níveis satisfatórios de produtividade, assegura que a conservação dos recursos naturais e eu diria também, observa que as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que possuem e cultivem, em consonância com o artigo 186. Em relação à sua indenização, cumpre ressaltar que as benfeitorias úteis e necessárias anteriores à declaratória expropriação serão indenizados em dinheiro e que o orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária. Ademais, bem como que a Lei Complementar 76 de 93 estabelece que o procedimento contraditório especial que estarão isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Frise que o artigo 185 não pode ser desapropriado terrenos produtivos, mesmo sem função social, a pequena e média propriedade rural, desde que o proprietário não possua outra. Um A de abraço, um F de fortalecimento. Até o próximo vídeo, a nossa continuidade sobre desapropriação. Vai aí o meu abraço, o meu carinho. Se inscreva no canal. Um beijão, Brasil.